Cara, se você acha que saber programar é a mesma coisa que saber passar em processo seletivo, infelizmente você está errado. E eu queria trazer esse ponto aqui para vocês que eu acho muito interessante e que é algo que eu vejo de extrema importância, né? Então, assim, já trazendo uma situação que eu presenciei, eu não vou dizer aonde nem quando, mas já ocorreu de um cara, por exemplo, ele tentou passar no processo um processo seletivo, né, de uma empresa, ele não conseguiu, certo? Então, hoje em dia é muito perguntado e sempre foi muito perguntado padrão de arquitetura, conceito, e eram conceitos que ele sabia muito bem, ele só não sabia traduzir, ele só não sabia explicar, então ele sempre dava exemplos, né, na hora que era perguntado. Mas beleza, foi ofertado uma vaga um cargo mais abaixo para simplesmente provar, né? Então a empresa sentiu, putz, você não tá sabendo explicar muito bem, será que esse cara sabe programar? Então, assim, é a partir dessa pergunta que é super importante você saber traduzir o seu trabalho. Às vezes você fica por muito tempo só na prática e já tem tanto tempo de carreira que você não sabe explicar algumas coisas, assim, de conceito, sei lá, já te fugiu da memória, inclusive, algumas coisas que você sabe o que que é, sabe a estrutura no código, onde está, como funciona, mas às vezes aquilo sumiu da sua cabeça, certo? E às vezes pode ter sido também uma falha sua no processo de aprendizagem, de pular a etapa de entender o conceito e pular para a parte prática, né? Ou às vezes você aprendeu já no trabalho que você estava e não entendeu muito bem o conceito, mas sabia como, né, como fazer para funcionar direitinho e aplicou aquilo, né? E acaba ficando ali na sua experiência, mas claro, é algo que você vai estudar, complementar. Mas onde eu quero chegar com isso? Nessa mesma, nesse mesmo, nesse mesmo ponto, teve um outro dev que passou nesse processo seletivo, conseguiu, né, traduzir as coisas direitinho. Só que 3 meses depois, ou 4 meses depois, o outro dev, que foi até um cargo acima, ele simplesmente saiu, né? Às vezes isso acaba acontecendo, né, por outros motivos, mas a gente pode observar que às vezes e o dev, né, que tinha sido contratado uma vaga mais abaixo, permaneceu na empresa. E assim, a gente pode observar que às vezes não é uma questão muito de quem é mais técnico, porque hoje em dia hard skill, soft skill ali são muito importantes. Né? Então, principalmente essa questão de você ter disciplina, compromisso, entrega. Então, é esse o ponto, sabe? Só que, tipo assim, se o cara que ele fez o processo seletivo, mas foi ofertado uma vaga mais abaixo, ele soubesse traduzir o trabalho dele, ele soubesse explicar os conceitos, ele teria sido contratado no nível legal, teria, né, enfim, esse contexto de ser um cargo maior e o cargo que ele realmente seria até compatível, né, porque ele estaria teoricamente entregando naquele mesmo nível, só que assim é aquilo que você não pode se permitir passar. Então, por isso que é super importante você tá sabendo entender quais são os conceitos que você está aplicando no teu trabalho, de padrão de arquitetura, etc e tal, certo? Porque pode acontecer situações como essas, você vai acabar recebendo menos, porque você não entendeu alguma coisa, ou vai acabar nem passando por uma vaga, né? Porque esse foi até uma exceção, né? Ele podia nem ter conseguido essa vaga. E isso fica muito sensível, porque assim, o mercado ele já é um pouco oscilatório. A gente viu demissões ali no Itaú, a gente vê layoffs aí que acontecendo. Vai ter um layoff enorme na Nestlé, por exemplo. Eu acredito que talvez alguns cargos de tecnologia também vão, né, entrar nesse bolo aí. Mas, resumindo, a gente sabe que layoff acontece o tempo todo. Então, assim, se layoff que já é um fator ali, que claro que não determina para falar que dev é uma profissão ruim, mas se você é um dev que está preparado, certo, para passar em um processo seletivo, porque hoje em dia programação você tem o Copilot, né? Você consegue suprir algumas coisas ali que você tem que aprender durante o trabalho, certo? Se você quiser, sei lá, falar que você sabe alguma tecnologia e não souber, é muito mais fácil hoje em dia você desenrolar aquilo, certo? Ou você realmente ser honesto, falar, ó, não sei isso aqui, mas eu consigo estudar dentro aí, consigo entregar, porque eu já trabalhei com framework parecido e acredito que eu vou conseguir. E a IA vai te ajudar nesse processo. Eu vim de um tempo que não tinha GitHub, é, eu vim de um tempo assim, um ano depois que eu entrei para começar a trabalhar, teve o ChatGPT. Aí já foi legal, sabe? Foi um processo que já me ajudou muito.
E depois eu descobri o Copilot, certo? Eu, tipo, demorei muito para usar depois que lançou. Eu usava mais ali, tipo, perguntando no ChatGPT alguma coisa. Então, assim, hoje em dia programar não é a mesma coisa que antes. Hoje em dia você tem um dicionário enorme, você tem um livro na mão que acha para você sozinho respostas, tanto em algo que você precisa entender dentro do código, algum conceito que você precisa lembrar. Mas, cara, você não vai ter isso no seu processo de entrevista, certo? É completamente diferente, o processo de contratação. O processo de contratação ele não evoluiu, que não seria evolução a palavra certa, mas ele não acompanhou essa questão de a gente ter uma margem de aprendizagem um pouco menor agora com a IA sendo literalmente um copiloto ali do teu trabalho, onde você consegue prever problemas muito mais fácil, onde você consegue ver falhas de segurança. Então, por exemplo, eu sou um dev que eu sou muito mais focado no processo de arquitetura, de execução e às vezes segurança eu não manjo muito. E a IA me ajuda com isso. Então, por exemplo, eu estava fazendo uma aplicação esses dias em que eu precisava implementar tanto o login do Google quanto esqueci o nome, autenticação via cookie, certo? Que tem uma sigla correta, mas eu não lembro agora. Ó, já é um ponto, eu teria que saber qual é essa sigla. É interessante, sabe? Eu já apliquei, entendeu? Já experimentei ali a experiência prática do negócio, como é que tá no código, como é essa estrutura. Mas, putz, não sei qual a sigla, cara. Então você tem que saber decorar a sigla, certo? Não precisa nem decorar, porque quando você se apaixona pelo negócio, quando você sente, quando você gosta, você lembra naturalmente, certo? Então, por exemplo, tava estudando esses dias conteúdo de protocolo de rede é, e, e assim, super gostei, lembro de várias coisas porque eu gosto desse assunto, é realmente a minha área. E então, assim, quando você estiver fazendo alguma coisa, tenta lembrar o conceito, tá? Não só pula o processo e vai para a parte prática. Tenta entender, ó, a definição de autenticação por cookie é essa. Então, assim que acabar o vídeo, já vou procurar saber o que que é o conceito de autenticação via cookie, qual é a tecnologia do navegador que ele usa para fazer autenticação, onde ele armazena a informação que o meu usuário está autenticado no servidor, o servidor fica sincronizado com o navegador. Então, tem todo esse ponto, certo? Que é importante você estar sabendo, porque hoje em dia você tem muitas facilidades para estar codando. A IA consegue replicar muitos códigos que você teria que fazer na mão. Hoje em dia você pode pedir ali para ela e, cara, desde o júnior ao sênior utilizam, donos de empresa de software utilizam essa tecnologia para estar codando. Porque, cara, você não precisa ficar digitando, você só precisa ser pontual ali no seu prompt, explicar uma boa parte, e o que ela não entender ali no código, aí sim você mete a mão, certo? Mas claro, é muito importante você não perder o costume ali de estar codando, digitando, isso assim, imprescindível, você tem que manter, certo? De vez em quando você tem que continuar esse hábito, tá? Não é uma substituição total, claro. Tem coisas aí hoje em dia que não consegue, cara. Hoje em dia eu fui codar um front com IA, falei, cara, será que ela consegue entender esse contexto todo? Não consegue. Aí eu tive que meter a mão no código, vou ter que meter a mão no código ainda, né? Tem muita coisa ainda para desenvolver. Mas claro, eu vou pedir ajuda dela, ó, como é essa sintaxe aqui que eu não lembro, porque eu vou precisar traduzir um pouco ali do código porque tá em TypeScript e o que eu estou usando não é TypeScript, é React puro mesmo. Daí, certo, eu vou precisar traduzir algumas coisas, ela vai me ajudar nisso, certo? Então mudou, hoje em dia, tipo assim, não vou nem precisar usar o método antigo, que é o codar sozinho, se eu esquecer alguma coisa, eu tenho que ir lá no navegador, não. Eu simplesmente mando pra IA, ó, essa parte aqui do código, como ficaria do jeito que eu quero, pá. E aí ela me ajuda nesse processo muito mais fácil do que antigamente. Mas o processo de contratação hoje em dia não mudou, certo? Ele não teve uma mudança como programação que você usa para trabalhar. Você precisa entender conceito, não tem como, porque assim, é igual, sei lá, prova de concurso, você tem que entender várias coisas que você nem vai aplicar, certo? Nem vai usar ali no seu dia a dia. Então você tem que aplicar, tipo, denominação em português, sujeito concreto, sujeito abstrato, enfim, adjetivo. Você nem vai usar isso no seu trabalho, só que eles passam isso, assim como passam no processo de contratação
para você, para medir o seu nível de inteligência, o quanto você consegue absorver de informação. Então, por isso que hoje em dia tem entrevista técnica. Claro que o cenário maravilhoso todo mundo gosta, receber o projeto e um prazo para entregar, que lá eles vão avaliar teu código. Acho que hoje em dia esse é um dos melhores cenários ali. Mas claro, a maioria das empresas gostam de ter um teste de algoritmo pequeno, algum teste assim. E cara, se você abstrair muito o teu conhecimento, você não vai conseguir passar nesse teste, você vai ficar nervoso. Então, assim, eu estou tendo um hábito, porque eu tenho medo de layoff, claro, hoje em dia eu trampo numa empresa super legal, mas eu tenho medo de layoff, porque assim, a última vez que eu fui demitido, eu tinha acabado de ser promovido pela terceira vez seguida, tá ligado? Então, mesmo assim, mesmo eu, tá ligado, estando feliz na empresa que eu tô hoje, amando o que eu tô fazendo, eu tenho muito medo do mercado, de compra de empresa e tem layoff. Enfim, então é importante, o que eu tô começando a fazer é você treinar com o ChatGPT processo de contratação, certo? Usar algum IA para estar treinando isso, para ela te passar algum desafio, os desafios mais passados em entrevistas, em mesmo nível de entrevista para vaga plena, para vaga sênior. Então, treine esse processo. Porque às vezes você sabe que você tem a capacidade de, por exemplo, ser um médico, mas você vai ter que passar pelo Enem, cara, que vai ter matemática, que você não vai nem praticamente usar, tá ligado? E esse é um processo normal, sabe? Faz parte da galera. Faz, entendeu? Eles querem testar o seu nível de absorção de informação para você estar entrando na empresa. Então, teve essa questão, né? Então, hoje em dia, você precisa treinar tanta programação, claro, mas treinar principalmente entrevista, certo? Não ficar nervoso na entrevista, isso é muito importante, tá? Então, eu espero que você tenha percebido essa diferença de que a programação evoluiu bastante ali, mudou muito, mas o processo de contratação é o mesmo. Você tem que saber absorver informação, resolver probleminhas. Claro que, no sentido de se você levar um projeto para casa para fazer e entregar, a IA vai te ajudar muito, certo? Mas se você for ter que fazer um coding ao vivo aí, então já vai te quebrar as pernas, né? Então, se você só usa IA ali. Então é importante você estar treinando, certo? Pedindo para a IA te desafiar. Tem o Hack Rank, que é um site onde você faz desafios e recebe certificados, certo? Eu recomendo que lá você não utilize IA, certo? Eu já tenho um certificado deles, mas preciso pegar mais, obviamente. Mas eu recomendo você não usar IA, até para te testar e você justamente testar esse processo em que você pode acabar tendo ali no processo de contratação, de resolver um algoritmo, de enfim, aí treina também essa questão com a inteligência artificial, os conceitos dela te perguntando quais são os principais conceitos daquela tecnologia que você quer trabalhar com e daquele mesmo nível de senioridade, se é pleno, se é sênior, se é júnior. Se você treinar no modo hard, que é sempre sênior, aí eu entendo que é um cenário legal. Eu particularmente gosto de fazer isso, certo? Então treine o seu processo de contratação, porque o processo de programação, quando você já está dentro do trabalho, é diferente. Então espero que tenha ficado claro, certo? Deixa seu like aí se te agregou em alguma coisa esse vídeo. Estuda, treina conceito para você não ter que ficar passando por, sei lá, ganhar um salário menor porque você não soube explicar numa entrevista alguma coisa, certo? É, e realmente aproveitar as oportunidades, não ficar aí, tipo, já tem um layoff, aí você ainda fica refém do seu próprio conhecimento, né? Você acaba virando também uma própria variável que você não controla muito bem, assim como o layoff, né? Então você precisa ser constante, não pode ser uma variável, tá ligado? E é isso, deixa o like aqui, se conecta comigo ali no LinkedIn, tá aqui abaixo o link. Espero que tenha te agregado de alguma forma esse vídeo, tá? E é isso, valeu, tudo de bom. Espero que tenha te ajudado aí, tá? Valeu, um abraço.